Se existe algo que fascina e, certas vezes, assusta qualquer leigo no assunto, é o mundo da aviação. Pequenos e gigantes aviões cortam o céu diariamente e, neste exato momento em que eu estou falando com você, existem milhares de aeronaves voando ao redor de todo o mundo. Se você já estudou sobre teoria de voo, sobre navegação visual e até mesmo sobre conhecimentos técnicos e meteorologia, certamente vai entender como esses imensos e pesados aviões voam como pássaros. Mas se você só tem curiosidade sobre o assunto, veio ao lugar certo. A partir de agora, o Realidade em Pauta fala sobre a rotina e a vida de um piloto de avião. A reportagem é de Murilo Leles e Paulo Rios. Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil e o mais movimentado da América Latina. Por aqui, cerca de 140 mil pessoas, entre passageiros, funcionários e visitantes, circulam diariamente. Em 2017, mais de 27 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto. E nesse vai e vem existe um grupo que tem a responsabilidade de zelar pela segurança de cada uma dessas pessoas. São os pilotos. Hoje você vai conhecer um pouco da rotina desses profissionais, o passo a passo, da teoria à prática, do caminho que se é percorrido para literalmente poder voar. Vinícius Aires é instrutor de voo nessa escola de aviação em São José dos Campos, interior de São Paulo. Hoje ele já está bem avançado na profissão que ele escolheu, inclusive já aprovado no processo seletivo de uma grande companhia aérea do país. Mas assim como todos os profissionais da área, Vinícius encarou uma rotina pesada de estudos no início da carreira. Foram meses de aulas teóricas, mas inúmeras aulas práticas nos Estados Unidos, onde ele começou seus estudos. E de lá para cá, o então comandante já acumulou quase 600 horas de voo. Aos 38 anos eu fui realmente para os Estados Unidos somente para fazer o curso. Fui sozinho, na verdade fui com um amigo meu lá de São Paulo, a gente foi junto. Mas deixamos família, amigos, tudo para trás aqui a 7.000 milhas de distância para encarar o curso de formação de piloto comercial, do zero até o comercial lá nos Estados Unidos. Eu cheguei lá sem saber, vamos dizer, tecnicamente falando, sem saber nada. Fiz a parte teórica, fiz a prova teórica dos Estados Unidos. Depois eu comecei a parte de simulador, são 6 horas de simulador mais ou menos, só para ter uma noção de cabine. Iniciei a parte de voo, fiz o solo, chequei a primeira carteira, ou seja, fiz a prova final da primeira carteira, que é o piloto privado. Depois, lá nos Estados Unidos, a gente começa o piloto privado instrumento, termina o instrumento, a gente começa a fazer o comercial multimotor e, paralelo com isso, uma coisa diferente do Brasil, a gente faz o que eles chamam de time building, que é a hora de voo. Então, 2 alunos, que são pilotos privados com habilitação em instrumento, para voar por instrumentos, alugam um avião e vão voar durante a noite, decolam por volta das 6, 7 horas da noite, para onde eles quiserem. O primeiro passo que toda pessoa que pretende se tornar piloto de avião precisa percorrer é passar por uma inspeção médica e obter um certificado conhecido como Certificado Médico Aeronáutico de Segunda Classe. Esse exame obrigatoriamente deve ser feito em clínicas ou outra entidade de saúde credenciada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Então, a lógica do exame médico, que é o Certificado Médico Aeronáutico, o CMA, é unicamente ver se a pessoa está apta a operar uma aeronave dentro ali das condições de saúde dela. Então, são exames básicos, porque apesar das pessoas terem muito receio, achando que é um exame digno de astronauta, não, é um exame simplesmente normal. Então, isso constitui exame de vista, cardiológico, de otorrinolaringologista, exame de psicotécnico também, que também é feito no de motorista e tal. Então, apesar de muita gente ter receio nesse sentido, é um exame básico como qualquer outro, né, para ver se você está apto. Então, no caso do piloto privado, é um exame que você faz a cada 5 anos, e no caso do piloto comercial de linha aérea, que é o CMA de primeira classe nesse caso, você tem que fazer todo ano esse daí. E o que mais acaba dando medo para o pessoal é o teste psicotécnico. Porque na maioria dos outros possíveis problemas que você possa ter, você pode tratar, você pode voltar outra hora.
Então, por exemplo, se você tem simplesmente uma cárie, você vai no dentista, arruma e depois volta para ser aprovado se você tiver problema por causa disso. Agora, o de psicotécnico, se durante a entrevista com um psicólogo ou com um psiquiatra ele vê que você é, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito afobada para aquela função, você vai ser aprovado. Isso daí não é uma coisa que você arruma de um dia para o outro, né? Então, por causa disso, o pessoal já fica com receio. Depois de obter esse certificado médico, o próximo passo é frequentar um curso conhecido como piloto privado. A base desse curso nada mais é do que um estudo teórico de 5 disciplinas consideradas primordiais para toda a carreira na aviação. E esse estudo vai culminar, em um primeiro momento, numa prova aplicada pela própria ANAC. Esse curso tem como pré-requisito ser maior de 18 anos ou a completar até o término do curso e ter concluído o ensino fundamental ou concluir até o término do curso. A carga horária desse curso, ela gira em torno de 4 a 5 meses, tendo essa duração máxima aí, né? As principais disciplinas avaliadas na ANAC é a matéria de conhecimentos técnicos, onde vai abranger toda a parte de mecânica básica de aeronaves. Temos também a matéria de meteorologia, onde ele vai ter toda a parte de conhecimentos de clima, meteorologia. Tem a parte de navegação, né, que é toda a parte de carta aérea, parte de bússola, parte de plotar a própria navegação da aula dele. Né? Tem a matéria de regulamento de tráfego aéreo, onde o aluno vai ter toda a parte de leis de aeródromo, o que ele tem que seguir a lei, o que ele não tem que seguir. Né? E tem a matéria também de teoria de voo, onde vai abranger todas as matérias de aerodinâmica de aeronaves. Atualmente, a banca da ANAC é o chamado CCT, né, o Certificado de Conhecimentos Teóricos. Então, esse é o certificado que você tem que ter para evoluir na sua carreira, tanto de piloto privado quanto piloto comercial. E é para isso que você geralmente faz o curso teórico de piloto privado, ou até, atualmente é possível, você pegar os livros que são ministrados no curso e você estudar por conta própria em casa, também é uma opção. Então, são as mesmas matérias para as duas licenças, piloto privado e piloto comercial. A única diferença é a temática dentro de cada matéria. Então, por exemplo, no piloto privado você tem a teoria de voo de baixa velocidade, porque as aeronaves são lentas, né, nesse primeiro curso, e já no de piloto comercial é a teoria de voo de alta velocidade, justamente pela característica daquelas aeronaves. Você tem que conseguir, no mínimo, um aproveitamento de 70% em cada uma dessas matérias. Caso você seja aprovado só em 3 e seja reprovado em 2, você pode fazer novamente só essas 2 para ser aprovado. Mas caso você seja reprovado em 3 ou mais matérias, aí não tem jeito, você tem que fazer as 5 novamente. 7,5 para cá vai ser quanto? 30 aí? E depois dessa aprovação na prova teórica da ANAC, vem a melhor parte, a prática. Antes de explicar de fato como funciona a parte prática do curso de piloto privado, primeiramente Vinícius nos deu uma aula sobre tudo que envolve a segurança de um voo. E a aeronave escolhida por ele para nos mostrar esse passo a passo foi essa aí, um Tupi. Checklist de emergência, para caso de alguma situação de emergência em voo. Checklist de operação normal. E aí você tem o check pré-voo, que é o checklist que a gente faz antes de acionamento do motor. A partir do momento que eu terminar a inspeção externa e tudo mais, eu venho para esse check. Vai ser durante o voo, vai estar sempre comigo. E em caso de emergência, a gente segue para esse check aqui. Tá? Alguns procedimentos desse aqui são de cabeça, obrigatório você ter que saber de cabeça. Para depois consultar no check de emergência. Tá? Mas a gente não vai usar, se Deus assim permitir. Flap. Gradual baixado. Compensador. Verificando a operação. Sistema pitot estático drenar. Janelas verificadas, fechadas, aberta. Documentos a bordo. A aeronave checada. Agora é só abastecer, verificar mais alguns detalhes e estamos prontos para o nosso voo. Isso é Eletra. Isso aí, né? Eletra, 4 motores. Fez sucesso aí na década de 50. É isso. Número Tango Serra autorizado a alinhar e decolar no 5090 graus com 4 nós. Tango Serra. Alinha e decola no 5, Tango Serra.
primeiro sobrevoo em Jacareí e depois retorna para o sobrevoo em São José dos Campos, Tango Serra. Mil pés, que é aquela 2 quadrados maiores ali. Tô tranquilo. Aqui eu já não funciona mais o vaso, que aqui é visual já. Sim. Valeu. Desde que vou Vivieta, continue tá seco, aguardando para a Copa. Chato São José, sobrevoo área alfa e após TGL no aeródromo, responde 0260. Próxima frequência, São José 1850 e com... Mais um voo realizado com sucesso. Um voo que ele tirou de letra. O primeiro voo, voo 01, a sensação de você puxar o avião e sentir que ele está subindo a seu comando, você está vencendo todas as regras da natureza, porque o homem não foi feito para voar, e você está vencendo tudo isso. Então, é um misto de satisfação, de objetivo cumprido, de excitação, é tudo que você possa imaginar. Depois tem a segunda emoção, que é o voo solo. O meu solo, eu me lembro, eu taxiando e tudo mais, eu olhei para o lado, aquele assento vazio, falei, cara, o que eu estou fazendo? Aí eu falei, não, peraí, eu treinei, ele não ia me liberar solo se eu não tivesse condições técnicas. Aí dei aquela relaxada, focada, cheguei na cabeceira da pista, decolei. Falei, nossa, cara, decolei, agora tenho que pousar. E estou sozinho. Então é muito legal, mas você foca, você está confiante no seu treinamento, você está confiante na instrução, na técnica que você recebeu. E óbvio, é óbvio, os primeiros pousos não são aqueles pousos macios, né, lambidinhos, toca devagarzinho. Lógico que você bate um pouco mais forte, às vezes sai um pouso mais macio, às vezes você fala, poxa, dei sorte ou é técnica? Aí você faz de novo, bate mais forte, não, foi sorte. Ou então repete, não, foi técnica. Quer dizer, você vai evoluindo, mas é muito gostoso, eu recomendo, é uma sensação de vitória pessoal muito grande. Se engana quem pensa que depois de aprovado na prova teórica, o aluno está pronto para voar. Para chegar até essa habilidade do instrutor de voo, é preciso mais estudo e muito treinamento, principalmente em simuladores de voo como esse aí. Vinícius sabe que muito do que ele aprendeu foi graças às horas que ele passou comandando um voo virtual. Esse simulador em especial, ele é eu diria de 95% a 99% do real. Tá? Tem algumas questões de mudança física, de posições de algumas coisas, por questão do simulador, para manutenção, para funcionar o simulador, né? Esse cara, ele é tão próximo do real que eu posso treinar o piloto aqui e depois ele voar a aeronave real, só se adaptando visualmente. Onde é que está aquele negócio que estava aqui? Está ali. Então, beleza. O que parece um bicho de 7 cabeças, aos poucos vai se tornando algo mais claro na mente do aluno. Aqui a gente pode botar qualquer situação de emergência, qualquer meteorologia, do dia bonito como hoje, está aqui atrás, até neve. Então a gente tem condições de zero visual, perder todos os aparelhos que dão indicações, quer dizer, a gente pode trabalhar das melhores às piores situações com total segurança, tanto para o aluno como para o instrutor, como para o tráfego aéreo, como para quem está embaixo de um voo numa vida real. Depois dessa excelente aula de voo real e do simulado, a gente prossegue explicando o outro passo para quem quer se tornar piloto de avião, dessa vez piloto comercial. Todo instrutor tem que ser piloto comercial, mas nem todo piloto comercial é instrutor. A gente faz um curso a mais, é um curso teórico a mais, uma prova teórica a mais 25 horas de prático para ensinar a voar na direita. Segundo um levantamento feito pela ANAC de 2015 a 2017, houve um crescimento de 106% no número de mulheres com licenças ativas, isso excluindo a carreira de comissário de bordo, que historicamente tem mais profissionais do sexo feminino.
Ainda de acordo com a agência, nesse mesmo período, o número de mulheres com licença de piloto privado de avião saltou de 279 para 740, um aumento de 165% nessa categoria. Já o número de profissionais que pilotam aviões de linha aérea teve um aumento menos expressivo. Passou de 29 mulheres em 2015 para 41 em 2017. Atualmente, no Brasil, há 1.465 mulheres pilotos contra 46.556 pilotos homens. Uma diferença gigante. Ao se falar em comissárias de bordo, há também essa disparidade, só que inversa. São 6.485 comissárias contra 3.335 comissários de bordo. Em matéria de salário, os valores são os mesmos para ambos os sexos. Um comandante de aviação regular, por exemplo, tem como piso salarial R$ 3.850. Porém, esse salário, na prática, pode ser bem maior do que o fixo definido nesse piso, até mesmo para os profissionais iniciantes. Isso porque esses profissionais podem receber uma série de extras em seu rendimento. Adicional noturno, adicional de periculosidade, horas de voo e voos em domingos e feriados são alguns fatores que podem incrementar o salário de um piloto de avião. Considerando esses adicionais, o salário inicial de um piloto de avião de linha aérea que atua em voos nacionais é de aproximadamente R$ 5.000 e pode chegar a mais de R$ 25.000 para comandantes de voos internacionais. O salário ainda varia de acordo com o porte da empresa aérea onde trabalha, o tempo de experiência e o tipo de aeronave a ser controlada. Talvez no passado já tenha sido melhor, tá? A gente está numa fase agora que, apesar de haver ainda uma demanda de pilotos no mercado, né? A gente não está numa fase assim, de remunerações assim, muito altas, mas no meu caso é satisfatório. Eu acho que o lance de você também poder realizar um trabalho todos os dias que você gosta, né, ajuda muito. Claro, eu não vou ser hipócrita, a gente trabalha porque precisa de dinheiro também, né? Mas eu acho que ainda é compensador, sim, tá? Mas não entre nisso se você achar que não, eu vou entrar porque eu conheço alguém que entrou e o cara hoje anda de carro importado, o cara está milionário. Não faça isso porque a frustração pode ser grande. Paulo conseguiu se tornar piloto de linha aérea. Foram 3 anos de estudo intenso entre os cursos de piloto privado, piloto comercial e os treinamentos da companhia aérea. Mas, clichês à parte, tudo começou com um sonho. Eu comecei o curso já meio tarde, né? Se você for procurar aí na aviação, a grande maioria das pessoas começou a voar quando tinha ali seus 18 anos, né? Eu comecei quando eu já tinha 30, né? E foi até engraçado, porque, como eu te falei, eu fui trabalhar numa área ali na Embraer, em que eu ficava bem na quina ali de um prédio, vendo as aeronaves decolando a todo momento, né? E eu, atrás de um vidro ali, me sentindo meio preso, né? Conversando com um colega do lado, e ele falou, mas por que você não vai tentar, né? E eu já tinha procurado algumas vezes, mas a questão financeira realmente pega um pouquinho nesse curso. Você já viu aí que é meio caro o treinamento, mas naquela semana eu pensei, eu vou arriscar. E foi quando eu fui procurar o Aeroclube de São José, e aí naquela semana eu comecei o curso, isso foi em agosto, quando em dezembro eu já estava prestando a banca da ANAC, para iniciar, então, o curso prático de piloto privado, né? Aí comecei a voar em 2007, aí em 2008, como eu te falei, eu parei um pouquinho por conta da crise da época, né, que a gente passou, mas no final de 2008 eu retomei e continuei voando, e em 2010 eu terminei o curso de piloto comercial. Comecei em 2007, terminei em 2010, e aí então foi quando eu comecei a buscar alguma oportunidade no mercado de trabalho para poder realmente trocar de profissão, né? Sair da carreira de administrador de empresa para me tornar piloto. A profissão de piloto de avião não exige diploma de nível superior, apesar desse cenário estar mudando um pouco atualmente. Porém, é necessário saber outro idioma, sendo a língua inglesa obrigatória, e participar de uma série de treinamentos teóricos e práticos e exames específicos para cada uma das categorias determinadas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Uma vez contratado pela empresa, você vai ser treinado em todos os procedimentos que a empresa adota, né?
você vai ser treinado na aeronave que você vai voar, faz um curso que é chamado de Ground School, que é um curso sobre todos os sistemas da aeronave. Após, você vai para o simulador, onde você então vai treinar a voar essa aeronave. Concluída essa etapa, você começa a instrução em rota, que é realmente voar o avião no dia a dia, né? E aí, com tudo isso, tudo vai acontecendo junto, né? Então você já vai entrando no dia a dia da operação, né? Como chegar no aeroporto, se apresentar, a sua escala de voo, ela começa a ser publicada mensalmente. Então, assim, o processo não é muito complicado, ele toma um pouco de tempo, mas não é nada muito complicado, não. Depois disso também você faz um curso que hoje também é requerido pelas empresas aéreas, né? Que o treinamento que você recebe no aeroclube é para você voar uma aeronave sozinho. As aeronaves são homologadas como piloto único, né? E o ambiente da linha aérea é um ambiente cooperativo. Você vai estar voando uma aeronave que é homologada para voar com 2 pilotos. Então, existe um treinamento aí também de transição, chamado de familiarização com aeronaves a jato, que você é colocado num simulador também, e ali você vai aprender a lidar com a divisão de tarefas durante o voo, né? Então, um vai fazer os trabalhos de comunicação com os órgãos de controle de tráfego aéreo, o outro está efetivamente voando o avião, né? Então, assim, é um trabalho bem cooperativo. Para você conseguir estudar o manual, você tem que entender inglês, né? Então, isso hoje é uma exigência, é uma tendência, inclusive, até depois de alguns eventos que que a aviação teve aí, com problemas de comunicação, né? Então, hoje se é exigido que você tenha um determinado nível de inglês averbado na sua habilitação, para que você seja, ao menos, considerado, né? Muitas empresas hoje já nem consideram mais um profissional que não tenha esse nível de inglês averbado. Quando um piloto está habilitado para pilotar um desses imensos aviões, ele terá essas 3 carteiras em mãos. A de piloto privado, que a pessoa consegue passando por todo aquele procedimento que vimos no início desse documentário. A de piloto comercial, onde a pessoa está pronta para começar a ganhar dinheiro na profissão. E a de piloto de linha aérea, uma das mais cobiçadas entre os estudantes de aviação civil. Mas apenas esses 3 documentos não são suficientes para que você exerça a carreira por um bom tempo. Todas as averbações, eles sempre vão colocando aqui no verso da carteira, tá? Todas as suas habilitações, elas aparecem aqui, e aí elas todas têm vencimento, né? Então, esse vencimento é controlado já no site da agência, e aí é responsabilidade do detentor da licença manter essas habilitações válidas, né? E para isso é necessário que você seja submetido sempre a exames de avaliação, né? No caso da linha aérea, a gente é colocado no simulador todos os anos para refazer as manobras de emergência e tudo mais, e dali a gente então obtém a revalidação da carteira por mais um ano. E assim a gente segue todo ano sendo avaliado. Outras profissões, às vezes, você não tem que passar por essas avaliações anuais, né? E, aliado a isso, você também tem que pensar muito na sua saúde, porque você precisa, para exercer a profissão, de um certificado médico aeronáutico. Então, você vai ser avaliado também todos os anos agora, psicologicamente, você faz exames psicotécnicos e também os exames de saúde. Então, tem que tomar cuidado com o colesterol, com açúcar, manter a saúde em dia, porque você pode ser impedido de trabalhar se a sua saúde não estiver ok. E até a saúde bucal não escapa dessa avaliação médica. Às vezes a dor de dente ela é potencializada por conta do ambiente pressurizado do avião. E a gente sabe o quanto incomoda uma dor de dente. Então ela vai realmente penalizar demais a sua capacidade em exercer o trabalho ali se você estiver com dor, né? Quando um avião risca o céu, atrai o olhar de curiosos. Provavelmente muito desse fascínio vai além da beleza desses gigantes com asas. O fato de não conhecermos nenhum por cento de como se pilota um avião muitas vezes nos enche de medo. Medo principalmente de encarar uma viagem dessa. Normal, o homem não nasceu para voar, mas nós sempre damos um jeito. De Santos Dumont até agora, muita coisa mudou, evoluiu. Os profissionais que estão por trás de toda essa operação, dia a dia, estão ali porque amam.
porque fazem o que gostam de verdade. E talvez esse nosso fascínio, que muitas vezes começou lá na infância, nunca diminua. Muito pelo contrário, só aumente. Isso porque é justamente esse sentimento que impulsiona alguém a se tornar um profissional da área. Como você viu, a profissão de piloto não é cercada de mistérios, mas sim de muito estudo e dedicação. Eu agradeço pela sua companhia durante o programa de hoje e amanhã o Realidade em Pauta volta às 7 da noite pelo horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.